rapaziada, Cláudio da Fortec, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Cláudio, eu estou aqui na Fortec há mais de 20 anos. E agora a Fortec está no YouTube. Exatamente, eu estou aqui levando até vocês informações, desde as informações mais detalhadas e difíceis, às dicas mais simples. O objetivo do canal da Fortec é estar ajudando, levar informação de qualidade e verdadeira, tá? E o assunto de hoje é super legal. A gente está aqui no canal com uma saga sobre alicates de amperímetros. Eu já fiz uma comparação entre dois modelos de alicate, o HA3120 e o 3200, e agora a gente vai fazer mais um alicate que é o 3277 da marca Hikari. É um lançamento da Hikari, um alicate top de linha demais. Na minha opinião, o mais completo, tá? E como o alicate é um alicate mais completo, com mais funções, ele tem o Dot Circle, né? Que é aquela função de onda precisa em tempo real, que é uma função que a maioria dos eletricistas precisam dessa função. Ele tem escala automática, ele mede frequencímetro, ele mede capacitor. É um alicate show de bola demais. Você que é eletricista, que é um alicate de ponta, tem que adquirir esse alicate. E para me ajudar nesse projeto, né, para levar uma informação com maior clareza, eu convidei o professor Fernando José do Clube Técnico do Rio de Janeiro. O que seria da gente se não fosse parcerias de qualidade? Então ele vai fazer uma demonstração completa desse alicate amperímetro, te explicar a diferença entre alicate e multímetro, para quem que é mais importante o multímetro, para quem que é mais importante o alicate de amperímetro, e vai fazer um teste para você. Vai te falar sobre True RMS, ou seja, vou parar por aqui, senão eu vou contar o vídeo todo. Pega a visão, o vídeo é um pouco longo, mas é um vídeo que é detalhado, para você que quer conhecer detalhadamente esse alicate. Tá valendo muito a pena. Não se esqueça, lógico, né, de se inscrever em nosso canal. Eu peço, por favor, para poder fortalecer e compartilhar para o maior número de pessoas. Ative o sininho para você receber as notificações. E se você tiver sugestões de vídeos, mande para a gente. Eu mesmo respondo e a gente vai procurar fazer vídeos de qualidade para você. Um forte abraço, vamos ao vídeo e eu vou deixar ao lado aqui para você assistir as principais qualidades desse alicate, tá? Uma descriçãozinha deles aí bem breve e logo em seguida o professor Fernando começa. Forte abraço, galera! Aqui do Clube do Técnico do Rio de Janeiro. Vamos falar hoje um pouquinho sobre alicate amperímetro. Não é, obviamente, uma ferramenta diretamente ligada à área de eletrônica, mas ligada à área de elétrica, refrigeração, máquina de lavar. Embora ele tenha as funções básicas de um multímetro, certo? A área operacional para o uso de um alicate amperímetro é a área ou as áreas de elétrica, geral ou eletrotécnica, refrigeração, máquina de lavar. Essas são as linhas principais aonde se aplica o instrumento conhecido como alicate amperímetro. Então a gente vai fazer uma demonstração aqui, aproveitar e mostrar um equipamento da Hikari, equipamento muito bom. O Cláudio já teve hoje aí no grupo da Fortec, e no canal da Fortec também no YouTube, fazendo uma comparação entre dois alicates amperímetros da Hikari. A gente vai comentar um pouquinho mais detalhadamente sobre algumas características que o alicate amperímetro tem, certo? Em relação a um multímetro. Então eu vou me teletransportar lá para outra câmera. Os instrumentos já chegaram aí, eu vou demorar mais um pouquinho dentro do teletransporte para chegar lá, mas eu já estou chegando lá na outra câmera, tá? Então é só me aguardar um pouquinho que eu vou aparecer já já ali, beleza? E não é que eu apareci aqui, ó, olha eu aqui, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta alicate amperímetro. A característica grande dele é essa função aqui, que é uma das coisas que mais se utiliza no alicate amperímetro, é essa função aqui da garra. Tá? Isso aqui não é para botar de brinco, certo? Usar para beliscar os outros. Isso aqui tem duas funções específicas. Uma é a leitura de
circulação de corrente, a leitura de amperagem sem contato elétrico. Ou seja, você vai colocar essa garra aqui, né? Essa garra de caranguejo aqui, envolvendo o fio condutor, e por indução, por magnetismo, o instrumento vai mostrar aqui no display dele a amperagem, a corrente que está passando. Não vai medir a voltagem, vai medir a amperagem que está circulando pelo fio, para você saber se há um excesso de consumo de corrente, se existe consumo de corrente, se ele está dentro do normal ou não, ok? A outra função é uma função bastante interessante, meio, vamos dizer assim, óbvia para alguns, não óbvia para outros. Mas veja o seguinte, isso aqui, ó, ele fica pendurado no meu dedo, tá? Eu não estou segurando ele em lugar nenhum, né? Estou segurando ele aqui apenas pelo dedo, né? E a função interessante pelo seguinte fato, você está querendo medir alguma coisa no equipamento. Você vai medir uma continuidade, que o instrumento mede continuidade, uma tensão contínua, a voltagem que está chegando em determinado ponto lá do circuito do motor, uma bomba ou coisa parecida com isso. E você tem que segurar o instrumento, e você tem que segurar as duas pontas de prova. Ponta vermelha, ponta preta, né? Então aqui, né? Inclusive pontas de altíssima qualidade que vieram com esse instrumento. O Cláudio está até comentando sobre isso. Essas pontas aqui realmente são de altíssima qualidade. Tá? Inclusive com a proteçãozinha aqui para evitar espetar os outros, né? A gente já vai falar disso aqui. Mas vamos dizer o seguinte. Você está lá, você tem que medir a voltagem. Ah, 2 pontos, você vai medir a voltagem. Tá, só que não tem lugar para encostar o instrumento. Vão acontecer essas situações, principalmente quem trabalha na residência do cliente, com geladeira, com máquina de lavar, com ar-condicionado. Não tem lugar para você colocar o instrumento na bancada. Como está, por exemplo, aqui, ó, o multímetro está aqui na bancada, ó. Então, eu posso trabalhar, fazendo as leituras que eu quiser, o instrumento está aqui equilibrado. Mas, vamos dizer que você esteja no local onde você não tem como equilibrar esse cara em algum lugar. Você não tem como equilibrar esse cara em algum lugar. O que eu faço, então? E agora deixa eu simular aqui a ideia, né? Vou tentar simular a ideia. Vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali, ó. Aqui em cima, tá? Eu posso, por exemplo, pendurar ele aqui, ó. Pendurei. Com as duas pontas aqui, ó, eu tô com a mão livre para mexer com as duas pontas de prova e não tenho que segurar o instrumento. Tem uma outra funcionalidade dessa garra, né? Muita gente não se liga nisso, né? Tá? Prender o instrumento em algum lugar para poder usar as duas pontas de prova e ficar com as duas mãos livres para poder fazer as medições necessárias, né? Afinal de contas, como é que você vai segurar o instrumento e usar as duas pontas de prova? Você não é aquele ET do filme da Guerra dos Mundos que tem 3 olhos, 4 mãos, né? Então não tem como, né? Você conseguir segurar a ponta de prova, as duas, e ainda segurar o instrumento. Então essa função aí, embora não seja uma função técnica, mas é uma função bastante prática, ajuda a gente na hora do trabalho, principalmente quando você está na casa do cliente e nunca tem lugar adequado para você trabalhar ou encostar o instrumento. Principalmente se você está se tratando de uma geladeira, que você está consertando a geladeira no chão, uma máquina de lavar, um ar-condicionado, certo? É difícil você ter algum lugar para você equilibrar o instrumento. É diferente da bancada de trabalho, né? Onde eu tenho espaço aqui para colocar o instrumento. Além da função técnica, que é a medição de corrente, que a gente já vai ver aqui, você tem essa função de permitir que o aparelho fique pendurado em algum local para você poder utilizar. Beleza? Eu vou aqui, primeiramente, abrir o aparelho para colocar as pilhas. Lembrando sempre, muito importante isso, tá? Muito importante isso. Você vai colocar a pilha do instrumento, normalmente os instrumentos vêm com as pilhas do lado de fora, já para evitar acidentes ficarem guardados muito tempo, mas você colocou a pilha no instrumento, você não vai ficar tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando, não tem lógica, certo? Agora, você deve lembrar que pelo menos uma vez ao mês você deve abrir o instrumento e verificar a condição das pilhas ou da bateria. Tem instrumento que usa pilha, tem instrumento que usa bateria. Vai depender da marca, modelo, época de fabricação, uma série de coisas. Mas
Vamos colocar aqui a pilha no instrumento, certo? Vou precisar de uma chavinha Phillips, porque tem uma tampinha aqui que é parafusada, então vamos aqui trabalhar um pouquinho. A coisa aqui é feita ao vivo, não tem historinha, não tem pós-produção. O máximo que pode ter um corte, porque eu falei besteira ou engasguei aqui na hora que estava falando e tive que cortar, mas a coisa é feita na real. Então deixa eu pegar aqui uma chavinha Phillips, que o parafuso, e obviamente ele deve já usar a chave certa para o parafuso certo, senão você esculhamba com o parafuso. Aberto o instrumento. Hoje é comum a maioria deles virem com parafuso, tá? Instrumentos mais antigos, como esse que está aqui, que é de um outro fabricante, deixei até o instrumento ligado, vai acabar com a bateria dele, tá? Esse instrumento aqui, você desencaixa aqui a tampa traseira. Não é muito fácil de tirar, mas ela é de encaixe. Tinha o parafuso, mas ela é de encaixe. Então você tira aqui a tampinha traseira dele. Que não é muito fácil de tirar, mas sai, né? Destravou, tenho acesso à bateria. Ok? Então eu vou dar uma olhada, tá legal, não tá nada verde, nada oxidado, beleza. Ok, tá? Então, fechamos. A maioria dos casos, hoje, é com parafuso, como vocês viram aqui. Então vamos tirar a tampinha. Vamos tirar a tampinha. Duas pilhas tipo palito. Também conhecidas como pilhas. A pilha pequena é a pilha AA. A palito é a AAA. Tecnicamente você não fala pilha palito, você fala pilha AAA. Até para deixar o cliente meio assim, ué, pilha AA, nunca ouvi falar nisso. Não é palito. Me inventaram a pilha palito para ficar uma coisa mais comercial, mas a realidade o nome é pilha AAA. Não sei nem se aqui tem escrito na própria pilha. Tenho. Pode ser que alguém tenha reparado isso alguma vez, alguns não. Mas tem escrito aqui AAA. Porque é pilha chamada palito. Certo? Aqui a gente conhece como pilha pequena, é a pilha AA. Botamos as pilhas. Botamos o parafuso. Ok? Então agora vamos ligar o instrumento, né? Esse instrumento aqui, ele tem uma característica, para mim, olha só. Eu estou dizendo que é uma característica que, para mim do verbo eu, certo? Não é agradável, eu não gosto. Ele é um instrumento de escala automática. Então você só tem a posição aqui, amperagem, voltagem, frequência, o ohmímetro, medição de continuidade e o capacímetro. Você não consegue selecionar qual é o alcance máximo, ele escolhe sozinho. Eu não gosto desse tipo de instrumento. Por que, professor, por que o senhor não gosta desse tipo de instrumento? Porque são instrumentos de escala automática que têm uma característica que, para nós que precisamos de ganhar tempo, instrumento de escala automática tem um problema. Ele é lento. Ele demora um pouquinho a pensar o que ele está medindo e qual é o valor que ele tem que estar medindo para poder colocar a informação aqui no display. Correto? Então, para mim, eu particularmente não gosto de instrumento de escala automática. Tem gente que gosta. Então, o fabricante normalmente tem opções. O Clauber até mostrou no vídeo que ele fez hoje de comparação de 2 alicates amperímetros, o modelo da Hikari, que tem escala automática, e um modelo que tem a escala convencional, que você seleciona o valor máximo que você quer medir e o que tipo de valor você quer medir. É uma questão de escolha de cada um e a preferência de cada um. Então, se atende a gregos e troianos, certo? Aparelho com escala automática, aparelho sem escala automática. Eu, particularmente, prefiro o aparelho sem escala automática. Ele é mais rápido nas medições. E a gente precisa ganhar tempo. Mas tem gente que prefere o aparelho de escala automática. Fica a critério de cada um. Certo? A discussão aqui não é a escala automática, a escala manual. Aqui a discussão, que não é nenhuma discussão, é um comentário, é sobre a funcionalidade, as aplicabilidades do equipamento. Certo? Um alicate amperímetro não é a ferramenta ideal para você trabalhar em eletrônica. Por quê? Os alcances dele para medir voltagem e até a própria precisão
quantidade de dígitos que aparece no display, não são ideais para trabalho com eletrônica. Ele quebra um galho na eletrônica. Mas eu não recomendo o uso desse aparelho para trabalhar com equipamento eletrônico. Ou seja, para consertar televisão, som, DVD, a própria placa de controle do micro-ondas, eu não recomendo um alicate amperímetro. Eu recomendo um multímetro, certo? Tem até aqui um Hikari, um instrumento bastante interessante em relação preço-qualidade. Esse aqui é um HM 1500, ok? Um ótimo instrumento. Então, para eletrônica, um instrumento desse tipo aqui, ou um analógico, obviamente, porque você vai precisar do analógico também, querendo ou não, precisa de um instrumento analógico, certo? Em outro vídeo a gente vai entender por que você precisa de um analógico e um digital. No caso da eletrônica, principalmente, ok? Mas, voltando para o nosso amiguinho aqui, certo? Ligamos o elemento, ligou. Não se espantem com essa sigla que aparece aqui embaixo, tá? Porque isso aqui não é um U, tá? Isso aqui é um V, ok? Isso aqui é um V. Parece um U porque o display não é alfanumérico, ele é só numérico. Então, o V vira U. Mas isso aqui é um V, é a escala NCV que o instrumento tem. Escala NCV. Tá? Que é para medir a existência de energia elétrica só por aproximação. Vamos ver se eu consigo... Aqui alguém que esteja... Não sei se vocês vão escutar. Eu estou aproximando aqui do cabo da bancada. Deixa eu tentar aqui um ângulo mais adequado da câmera. E quando aproxima aqui, ele faz um bip, dizendo que está passando energia. Afastei para o bip. Aproximei, volta o bip. Ele está dizendo que está passando energia por esse condutor. É uma característica que esse instrumento tem. Você já saber se está passando tensão ou não, né? Não precisa medir nada, é só aproximar. Na função NCV, ele vai te dizer se está passando energia, se tem a tensão AC ou não. Isso aqui funciona para alternada, tá? Tensão AC, tensão alternada. Beleza? Agora, a função que mais se utiliza no alicate amperímetro, até por isso o nome dele é alicate amperímetro, que a função principal dele é medir amperagem, ou seja, a corrente circulante, não a voltagem, certo? Voltagem é uma coisa, corrente é outra, certo? Corrente é igual a amperagem, voltagem é igual a tensão, beleza? É para vocês não confundirem as bolas, tá? Então, o alicate amperímetro, porque ele mede principalmente amperagem. E a grande jogada, o grande lance é justamente a captação por campo magnético. Você não precisa abrir o circuito, porque na eletrônica, se você tiver que medir a corrente que está circulando, você tem que abrir o circuito para colocar as pontas de prova do multímetro na função amperagem, abrir o circuito para poder medir a corrente que está circulando. Correto? E é uma função, no caso da eletrônica, pouco utilizada, mas na área de elétrica, na área de refrigeração, na área de máquina de lavar, existe muita necessidade de verificar se a corrente que está circulando é a normal, é acima ou é abaixo, ou se não tem corrente, não há consumo. Isso é feito usando justamente essa parte aqui da garra do nosso amiguinho. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Observação, não adianta você pegar o fio aqui, ó. Não adianta você pegar o fio. Deixa eu pegar um outro fio que está solto aqui para facilitar o trabalho. Aqui, ó. Tá. Não adianta você pegar o fio e fazer isso, tá? Não adianta você pegar o fio e fazer isso. Certo? Por quê? Porque ele não vai medir aqui tem os dois passando, fase e neutro. Cabo de força, beleza? Passa aqui dentro, fase e neutro. Você tem que abrir o cabo para você conseguir medir apenas a circulação que é através do fase, certo? Então você não adianta você querer verificar aqui.
vai dar em nada, tá? Você tem que verificar só no fase, beleza? Isso que a gente vai fazer agora aqui. Eu vou aqui posicionar o alicate na função amperagem. Como eu sei que a corrente ali é baixa, eu vou botar ele para 60 amperes. Ok? 60 amperes, tá? Esse instrumento aqui já tem uma coisa que é interessante em relação a outros, que é a quantidade de dígitos. Ele tem 4 dígitos. A maioria dos alicates championinos só tem 3. Qual é a diferença entre ter 4 números e 3 números? Tem instrumento que tem 5, né? Tem instrumento que tem 5. Qual é a diferença? Maior exatidão na leitura. Certo? Um instrumento que tem só 3 dígitos, ele vai deixar um número no finalzinho aqui, depois da vírgula, do lado de fora. E essa diferença que você não consegue ver, pode ser a diferença que está causando o problema. Então, um instrumento com maior número de dígitos facilita a análise e ele pode te tirar de uma enrascada, porque ele vai te dizer, tem 0, alguma coisa a mais do que deveria ter. E é esse a mais que está causando o problema. Então, quanto mais dígitos o instrumento tem aqui no mostrador, maior a precisão dele, maior a exatidão de leitura de voltagem ou do que você esteja fazendo a medição com o aparelho. Agora eu vou vir aqui para baixo. Eu não, né? Quer dizer, o instrumento vai lá para baixo junto com a câmera, tá? Então eu tenho aqui uma extensão, certo? E é como eu falo, eu não gosto de enfeitar pavão. O enfeitador de pavão teria uma extensão novinha, bonitinha aqui em cima da bancada. E eu não vou fazer nada disso, porque é tudo mentira, né? A realidade é bem diferente daquilo que a gente vê por aí. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Envolvi aqui o cabo. Envolvi ali o cabo. Que tá ligado na extensão. Aonde tá ligado? O quê? O que tá ligado ali, professor? Tá ligado? Isso aqui é que eu vou ligar agora. A estação de ar quente. Certo? Que é o que tem o maior consumo aqui na bancada. Então, eu vou ligar ela, vou deixar a câmera apontando para o display do instrumento, que é isso que você quer ver, né? O instrumento em operação. Certo? Deixa eu só confirmar aqui, olhando para o monitor. Deixa eu chegar mais perto. Eu vou dar um zoom aqui. Tá? Vou me teletransportar para outra bancada, onde está o computador e, obviamente, o mouse. Vou dar um zoom nessa imagem e já volto. Não fujam daí, por favor. E aproveitem para deixar um like se vocês estão gostando do que está sendo mostrado, certo? Se inscrevam no nosso canal para receberem novos vídeos. A gente tem pretensão de fazer vários outros vídeos no transcorrer desse ano. Fizemos vários outros já anteriores. Demos uma parada, que a gente teve uma mudança de ambiente aqui. Então, a gente teve que dar uma parada, mas já estamos voltando gradativamente com as gravações dos vídeos. E se vocês se inscreverem no canal, vocês vão ter acesso aos vídeos anteriores, área de soldagem, tipos de equipamentos, várias coisas vocês vão achar de interessante no nosso canal, ok? No final do vídeo vai aparecer aí o link de acesso ao canal, certo? E também o nosso contato de WhatsApp, que é muito importante. Se quiser uma informação, uma dica técnica, estamos sempre à disposição pelo WhatsApp e pelo nosso e-mail também. Joia? Então, se inscrevam, cliquem no OK se gostaram. E se eu não gostei, se você não gostou, você faz o seguinte, fala pra gente, fala pra mim. Manda uma mensagem, escreve nos comentários, manda no WhatsApp, certo? Vai aparecer aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp daqui a pouco para vocês. Fala no WhatsApp o que você não gostou, o que poderia ter sido melhor, certo? O que não deveria ter sido feito, mas foi feito, o que deveria ser feito, mas não foi. É a única forma da gente melhorar o trabalho que a gente apresenta para vocês. Não tem outra forma. Eu não consigo ver erros. Eu que estou produzindo o vídeo, eu posso assistir 200 vezes e não vou ver o erro. Cabe a vocês que estão assistindo verem o que está errado, verem o que vocês acharam interessante e gostariam que fosse mantido, o que vocês não gostaram, que teria que ser modificado, como ser modificado, de que forma vocês gostariam, para que a gente possa melhorar o trabalho que é levado até vocês. Eu posso clicar no dislike, dizer que eu não gostei? Pode, mas eu não vou ficar sabendo por que você não gostou. O interesse é que vocês digam pra gente o que pode ser melhorado. Clicar no dislike aí na mãozinha para baixo que tem aí na tela do YouTube, não adianta.
porque você disse que não gostou. Ok, você não gostou, é um direito que você tem, certo? Mas você não gostou de quê? De tudo? De uma parte? De uma forma de apresentação, de expressão? Então diga pra gente, como existe uma propaganda que fala o seguinte: se você gostou do atendimento, fale para os outros. Se você não gostou, fale pra gente. Porque a única maneira de melhorar o atendimento, de melhorar o serviço, é sabendo o que está errado. Só quem pode dizer quem está errado é o cliente, é quem está usando o serviço de alguma forma. Vocês já estão vendo lá que a garra do instrumento está abraçando lá um dos fios, que transportar lá para a bancada novamente, porque alguém tem que ligar. Então, vocês vão ver aparecer aqui, no display do aparelho, um aumento na corrente, que claro está zerada porque não tem corrente, né? Já apareceu ali, ó. Já apareceu um consumo, porque eu liguei a estação. Só mostrar para vocês ali, ó. Liguei. Tá acesa aqui, só que ela está em stand-by. Eu vou ativar a estação de ar quente, porque ela é que consome maior corrente. Bem mais do que o ferro de solda. Então vocês vão poder visualizar melhor a alteração que vai ter no display do instrumento. Tá aí, a posição é esta. Vocês verem que o instrumento continua lá no lugar. E agora eu vou ligar a estação de ar quente. Vocês viram que já pulou para 3,47. Tá uma caidinha, porque é o início, né? Sempre dá um pico, para depois estabilizar. Consumo ali 3,4 começa amperes. A estabilizar, a corrente vai diminuindo. É uma característica da maioria dos equipamentos. Quando se é energizado pela primeira vez, há um início de consumo mais elevado e depois esse consumo cai quando o aparelho estabiliza o seu funcionamento. Então ela vai ficar ali na ordem de 2 amperes de consumo. Vou tentar aumentar mais um consumo ligando também o ferro de solda. Liguei o ferro de solda também. Aí você viu que o consumo deu uma subida por conta justamente do ferro de solda estar ligado junto com a estação. Você está verificando o consumo e vocês estão vendo que ele está medindo apenas num dos cabos. Tá? Eu vou colocar no outro, porque alguém vai perguntar, que eu sei. E no outro fio? Vamos no outro fio, né? Só tem essa maneira de saber, não tem outra maneira de saber. Vamos no outro fio. Tá? Tem o consumo também, porque na realidade é o retorno, né, da tensão, né? Fase neutro. Certo? Agora, se eu botar nos dois, vamos ver o que acontece. Vamos botar aqui fechado, ó. Envolvi o fio completo, ó. O que está medindo? Nada, né? Não está medindo nada. Como eu falei a vocês, ele mede em separado. Então, assim ele mede. Está medindo lá, ó. Tá? Assim ele mede. Ok? Agora, se você botar completo aqui, ó, o fio inteiro, o instrumento não mede nada. Tá? Isso é um ponto importante. Eu sei que algumas pessoas desconhecem esse item, tá? A corrente aqui caiu porque a estação ela entrou em stand-by. Eu vou desligar aqui, ó. Vou soltar aqui a ponteira para ela. Ó, subiu porque eu tirei de stand-by a estação de ar quente. Porque ela vai entrar em stand-by de novo, a corrente vai cair. É um tempinho que ela tem um ciclo de descanso. Até esse ciclo de descanso ser atingido, ela vai continuar consumindo ali uma corrente. Enquanto a gente espera que ela entre no ciclo de descanso para a gente ver a alteração da corrente, na realidade eu não posso desligar ela direto. A gente vai fazer aliás, depois a gente vai fazer, não. No nosso canal no YouTube você tem uma sequência de vídeos sobre técnicas de soldagem e dessoldagem com os vários tipos de ferramentas que se usa para esse processo. Solda, estação de temperatura controlada, estação de ar quente, tudo isso é mostrado nessa sequência que ainda não terminou. A gente provavelmente até o mês de setembro teremos a parte 8 dessa sequência. Temos uma sequência também que vai ter o segmento que é a parte, estamos falando de Hi-Fi, não é Wi-Fi, tá? É Hi-Fi, alta fidelidade, estereofonia. A gente tem um vídeo que deu uma introdução sobre esse assunto, que muita gente já esqueceu o que é estereofonia.
E é muito importante você saber o que é isso, orientar o cliente, como você, muitas vezes, não teve essa informação nos estudos que você fez, certo? Então a gente vai dar uma sequência também nessa área de som, Hi-Fi, que é alta fidelidade, High Fidelity, certo? Estereofonia, a gente vai falar sobre isso, tem o primeiro vídeo lá e a gente vai dar sequência no próximo mês também a esse assunto dentro do nosso canal aí do YouTube, ok? Gente, o que eu queria realmente mostrar mais a vocês era a função da leitura de corrente usando o alicate em si, certo? As outras funções aqui são funções normais que o multímetro tem, que os alicates instrumento aqui tem, também é True RMS. Certo? RMS. Nós já falamos sobre isso na apresentação que eu fiz aqui do outro instrumento da Hikari, que é o digitalzinho que está aqui na bancada. RMS. Nós temos que lembrar que a função True RMS, deixa eu desligar a estação aqui para evitar acidente, porque acidentes não acontecem. São provocados e normalmente por falha humana. Aprendam isso, tá? Acidentes não acontecem, são provocados geralmente por falha humana. Inclusive, a queda daquele avião, infelizmente, lá em São Paulo, tá? Vão acabar descobrindo no final da história que alguma coisa estava com defeito, porque não foi feita a manutenção correta da aeronave. Isso é o que mais acontece, infelizmente, certo? Então, acidente não acontece. Isso foi ensinado para mim por um instrutor que estava dando uma aula de segurança do trabalho na sede de Furnas Centrais Elétricas aqui no Rio de Janeiro há alguns anos atrás. Esse instrutor de segurança do trabalho falou assim, olha só, acidentes não acontecem. Não acontece acidente. Acidente acontece por falha humana. Não houve um acidente, não foi acidental, do nada. Tem sempre uma causa que vai gerar uma consequência, certo? Às vezes as consequências são banais, e no caso do avião lá em São Paulo, as consequências foram as piores possíveis. Não acontecem, são causados normalmente por falha humana. Alguém esqueceu de apertar um parafuso, alguém apertou o parafuso demais, alguém esqueceu de botar uma abraçadeira Herlemann onde tinha que colocar, usou aquele aramezinho de enrolar pacote de pão de forma no lugar da abraçadeira, e aí na vibração o trocinho desenrolou, por aí, certo? Então, acidentes não acontecem, são provocados. Mas vamos voltar a falar do nosso caso, tomar umazinha aqui para dar uma aliviada aqui na garganta. O que acontece? Função True RMS, ela só tem utilidade para medição de tensão alternada, de voltagem AC, ou seja, da voltagem que você tem da tomada. A função True RMS é para medir a voltagem que você tem na tomada com maior exatidão. Se pegar um instrumento que não é True RMS, pegar um instrumento que é True RMS e medir a tensão na mesma tomada, você vai ter uma diferença de alguns volts de um instrumento para o outro. O que está acontecendo? Está acontecendo que um não é True RMS, ele mede a tensão padrão, certo? Da frequência de 60 Hz da rede. O True RMS, ele consegue medir a tensão exata. A tensão exata. Então, ele geralmente vai dar uma voltagemzinha um pouquinho maior. Mas um pouquinho maior é 2 volts a mais, 1,5 volt a mais, o outro vai medir 2 volts a menos. Essa é a diferença, tá? Não é que um você vai medir 110 e o outro vai medir 300. Não é isso. Não existe isso, tá? A diferença é unidade de voltagem. 2 volts a mais, 2 volts a menos, essa é que dá a diferença. Mas a gente tem que explicar o que é o True RMS. Uma grande parcela dos instrumentos, principalmente os instrumentos de custo um pouco mais elevado ou mais sofisticados, eles têm a função True RMS. Mas ela só tem utilidade na medição de tensão AC. Para quem trabalha com elétrica, refrigeração, máquina de lavar, etc, joia, é útil. Para quem trabalha com eletrônica, televisão, DVD, som, não faz diferença nenhuma. Certo? Não faz diferença nenhuma, porque só tem a função para C. E na área de eletrônica, você mede em 95 a 98, a 99% dos casos, você mede tensão DC. Tensão DC é aquela, não tem mais nem tem menos, é aquela ali, a não ser que o instrumento esteja com defeito. Fora isso, tensão DC é aquela ali. O True RMS só atua na função de medição de tensão AC. Tenham isso em mente, ok? E façam perguntas, deixem seus comentários aí, se inscrevam no nosso canal, dá um like aí pra gente para ajudar o canal. E se não gostou, novamente eu repito,
Não clica no dislike, não, na mãozinha para baixo, não, tá? Eu vou até saber que você não gostou, mas eu não vou saber por quê. E eu preciso saber por quê para poder corrigir o erro. Se vocês não me disserem por que está errado, por que não gostaram, eu não vou saber. Ok, gente? Então, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever e apoiar os nossos patrocinadores. A nossa parceira, a Fortec, certo? E a outra nossa parceira, que é a Hikari. Ok? Esse aqui foi o modelo HA3677. Tá? Esse alicate a perímetro aqui é o HA3677. É um aparelho bastante interessante para o pessoal da área de elétrica. Repetindo, alicate amperímetro, principal função dele, medir amperagem. E amperagem alternada. Então, ele não é indicado para a área de eletrônica. Ele é indicado para a área de elétrica, máquina de lavar, refrigeração e coisas afins. Beleza, gente? Vai aparecer aí o WhatsApp de contato comigo, certo? O WhatsApp do Clube do Técnico. E aguardo vocês aí, comentários de vocês, que se inscrevam no canal, perguntas, tanto aí na parte de baixo aí do YouTube, aí onde tem os comentários, quanto pelo WhatsApp, pelo e-mail também que vai aparecer aí embaixo. Valeu? Forte abraço a todos, certo? E aguardem os próximos vídeos.